Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa se destina a discutir democraticamente a educação e todos os segmentos que de alguma forma se interrelacionam com a educação. Nós vamos discutir aqui pedagogia, vamos discutir literatura, vamos discutir música, vamos discutir valores, ética, espiritualidade, ou seja, vamos discutir todos os segmentos que de alguma forma influenciam ou interagem com a educação. Para tanto, nós vamos trazer aqui escritores, professores, diretores, músicos, inclusive empresários, para fazer a relação entre educação e empreendedorismo, e muito também de historiadores ou pessoas que conheçam bastante a história da nossa cidade. Hoje nós temos um prazer muito grande. Hoje nós vamos falar sobre a história das bandas marciais em Caxias do Sul e para mim já é uma grande satisfação, uma grande alegria, porque eu particularmente pertenci 16 anos, fui componente durante 16 anos da banda marcial Cristóvão de Mendonça, que até campeã brasileira foi. Comecei pequeno, lá em 1969, tocando clarim e terminei na década de 80 já graduado, contratado pelo Estado para coordenar essa banda. Mas tem uma pessoa que com certeza conhece mais de bandas marciais aqui em Caxias, que é esse meu grande amigo, que é um grande prazer trazê-lo aqui, César Palharim. Palharim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, é um prazer estar aqui e hoje a gente vai contar algumas histórias interessantes e espero que vocês gostem do que a gente vai debater aqui hoje. Muito bom, muito legal. Primeiro, um pouquinho, já que nós vamos falar em história, Palharim, um pouquinho da tua trajetória acadêmica, tua escolaridade, tua graduação, bem rapidamente para até os nossos internautas se localizarem com quem nós estamos falando. Certo. Eu fiz o colégio primário aqui em Caxias, numa escola de freiras, depois fui para o La Salle, fiz o ginásio, que na minha época era ginásio, no Carmo. Nós tínhamos o primário, o ginásio e o científico, né? Se fazia exame de admissão na época. Do primário para o ginásio, era o primeiro vestibular que a gente fazia, né? Exatamente. Além disso, acabei indo para a Unicinos, fazendo arquitetura, lá me envolvi também com comunicação. Eu era desenhista projetista desde os 12 anos de idade, fazendo cursos, e o desenho era o meu chão. E acabei nessa área de artes. No final, acabei com uma agência de publicidade, na área técnica, fazendo desenhos explodidos de máquinas, tratores, catálogos técnicos dessas empresas que produziam esses veículos. Olha só, interessante isso e tenho certeza que nós estamos falando com um artista. Eu me lembro, inclusive, de épocas atrás, com o César Palharim fazendo perspectivas, na época que nós não tínhamos AutoCAD, que as perspectivas eram feitas à mão, né? No pincel e no grafite, né? No grafite e no pincel. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que interessa a muitos dos que estão nos ouvindo, principalmente aquelas pessoas que estudaram, seja no Colégio do Carmo, seja na Escola Estadual Cristóvão de Mendonça, na década de 60, de 70, 80, inclusive época em que a rivalidade entre Cristóvão e Carmo era muito significativa, seja no esporte, seja nas bandas. E o bacana é que o Palharim, César Palharim, tocou nas duas bandas, tocou na banda do Carmo e depois na banda do Cristóvão. César, vamos começar pela banda do Carmo. Eu sei que tu conhece toda a história dessas bandas. A banda do Carmo começou em que ano? Ela teve o início em 1959 e pelas pesquisas que eu ando fazendo, em 1954 teve uma festa da uva aqui, e a banda dos Fuzileiros Navais veio tocar aqui. E houve, eu acho, o mosquito da baqueta pegou, e em 59 foi a primeira apresentação da banda do Carmo, no Estádio de Juventude, com 180 componentes, treinadas por um componente dos Fuzileiros Navais, do Rio de Janeiro.
e foi o start da banda. Já em 1960, a banda conquistou um prêmio de banda show do Estado, se apresentando no Estádio Olímpico, e foi considerada por muitos anos uma banda show, que a gente fazia muitas figuras, a exemplo da banda dos Fuzileiros Navais, se fazia âncora, bandeira, uma série de figuras. Muitas evoluções. Muitas né? evoluções. Nossa, eu me lembro, eu entrei na banda do Cristóvão em 1969. E nos desfiles, principalmente nos desfiles da Semana da Pátria, né, que eram os principais, né, para as bandas marciais, eu me lembro como a gente admirava a banda do Carmo, nós da banda do Cristóvão admirávamos significativamente a banda do Carmo por isso. Primeiro, uma banda de 150, 120, 180, conforme a apresentação de componentes. E segundo, por essas evoluções. Não chamava tanto a atenção pelos dobrados que tocavam, mas sim pela evolução que eram perfeitas, era bonito de se ver isso aí. Quando é que tu ingressas, Palharim, na banda do Carmo? Eu estudava no La Salle e já tocava, batia um tarolzinho no La Salle. Aí, o La Salle era uma banda só de percussão, não tinha mais como progredir nesse sentido, e eu fui tocar na banda do Carmo em 69 para 70. E lá, devido ao meu tamanhinho, eu fiz uma apresentação tocando caixa e destoava da banda, porque a banda começava com os bumbos, que eram bem altos, diminuía até os pífaros, que eram a meninada bem novinha, e na parte dos metais começava a crescer o pessoal também. Eles disseram, olha, tu tem que te decidir, ou tu vai para os metais, ou tu vai para a percussão lá na frente. E eu até tentei ensaiar um bombardino, mas o meu negócio não era soprar, era bater mesmo. Então eu acabei virando bombeiro, estreiei tocando na beira da praia de Camboriú, todo o percurso. Da praia de Camboriú. Da praia de Camboriú, quase morri. Mas foi uma ótima estreia, foi assim, emocionante a sensação de tu estar lá na frente, a responsabilidade das pessoas que estavam atrás tocando, você era responsável pelo alinhamento, por todas as firulas que nós tínhamos que fazer regradamente, ou seja, todos ao mesmo tempo, e o pessoal mais velho lá puxava a orelha da gente se não fizesse certo. Né? Isso é interessante de colocar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que acha que tocar a banda é se preparar um pouco aí, bater um pouco aqui, um pouco ali, soprar um pouco ali, um pouco aqui, para desfilar 7 de setembro, nada. Essas bandas, elas tinham apresentações o ano inteiro, e nós treinávamos muito. Eu me lembro na banda do Cristóvão, a época do finado Maestro Gama, que depois eu quero que tu fale também, que ele treinou praticamente todas as bandas de Caxias, correto? Ele, na banda do Cristóvão, ele veio antes do maestro Pedro Paulo Mandelli, também falecido, que transformou a banda do Cristóvão numa banda musical. Mas, enfim, se treinava 2, 3, às vezes em vésperas de apresentações, 4 vezes por semana, e não era 15 minutos, era 1 hora, 2 horas, e depois também se treinava em casa. E um detalhe interessante, né, Palharim, para a gente ingressar na banda não era tão simples, né? Hoje, praticamente, quando se forma uma banda, tem que coletar as pessoas. Não, ali se disputava uma vaga na banda, era um tempo muito bacana. Eu sei que tu conhece muito da história de banda, nos fala um pouquinho do maestro Gama. José Gama era, né? José Francisco Gama. José Francisco Gama. O maestro Gama foi eu acho que um ícone para a cidade. Mineiro, veio para o exército e foi o maná das bandas de Caxias. Ele simplesmente, todas as bandas eram comandadas por ele. E nesse processo ele acabou, a primeira banda do Cristóvão, que na verdade não é essa que a história conta de 65, ela começou em 59, numa ação da direção do Colégio Duque de Caxias, que era uma mulher, junto com um capitão e com o maestro Gama, e a banda, em homenagem ao Gama, não ficou o nome do colégio, ela ficou Banda Maestro José Francisco Gama. Olha que bacana isso. Essa banda da Escola Normal Duque de Caxias, né? Ela, na verdade, então, ela foi a precursora da banda do Cristóvão, porque a Escola Normal, inclusive, funcionava no mesmo prédio do Cristóvão. Isso, era a Escola Normal das meninas, digamos assim, parece que no turno da manhã,
e o Colégio Cristóvão de Mendonça Tarde e à noite. tarde e noite. É, exatamente. E essa banda começou em 59, então a banda do Cristóvão e a banda do Carmo começaram no mesmo ano. Com as devidas... A do Cristóvão com essa precursora que era a Duque de Caxias. Foi uma homenagem ao maestro, porque ele era o bambambam das bandas, né? Claro. Então homenagearam ele dando esse nome, até porque tinha essa coisa de 2 colégios envolvidos. Não foi batizada com o nome de um ou do outro colégio, né? Certo. Bom, ficasse na banda do Carmo até que data? Foi por volta de 77 a última vez que eu me apresentei. Inclusive, eu participei de um campeonato brasileiro pelo Colégio do Carmo. Colégio do Carmo. Então ficasse uns 8 anos na banda do Carmo. É, por aí. E aí, termina a banda do Carmo, aquela banda da época termina nessa data? Ela acabou se desmanchando porque a garotada não tinha mais interesse. O próprio colégio já não estava também com esse apoio todo para esse tipo de coisa. E no Carmo ainda tinha os canarinhos do Carmo. Isso foi se perdendo nos anos 70. Tanto que bandas fecharam antes disso e houve esse retorno no ano. Tanto que o Cristóvão teve o retorno em 78. Ele acabou fechando nos anos 65, por aí, 66. E houve esse retorno, daí foi poderoso. E nessa época, eu era ex-aluno já estava na Unicinos, e a gente não podia mais tocar na banda, não tinha mais processo para se entrar na banda, era muito complicado. Houve, assim, uma coisa muito estranha que ocorreu, não sei te dizer por que motivo, mas eu até dei aula no Carmo, por incrível que pareça. E a gente não podia tocar, ex-aluno não podia tocar na banda, não sei que tipo de filtro que estava ocorrendo, mas isso acabou diminuindo o interesse e as pessoas, o movimento cessou. Nesse mesmo tempo, colegas nossos, e aqui cabe salientar um grande colega nosso que era o Guerrinha, que não mais... Gilberto Guerra, infelizmente também, não que está já mais partiu, entre né? nós. Ele tocava no Carmo, ele, o irmão dele e vários outros. O irmão Edgar Guerra, O Edgar, que fez arquitetura comigo, inclusive na Unicinos. A gente tinha uma grande amizade nesse sentido. Ele disse, olha, tem um projeto lá no Cristóvão, assim, e me convidou. E comigo foram mais ou menos uns 10 ou 12 ex-componentes do Carmo. Me lembro claramente disso. Nossa, para nós foi uma alegria muito grande, porque se tinha como eu já falei, uma simpatia muito grande pela banda do Carmo. Claro que aquela simpatia com a garganta trancada, né? Porque a gente apanhava sempre nos desfiles da banda do Carmo, porque a banda do Carmo vinha com aquela coisa de tocar, de fazer evoluções, e nós no Cristóvão não conseguimos fazer isso, ou não fazíamos isso, ou não éramos treinados para isso, correto? Mas quando fecha a banda do Carmo e vem essa turma toda, que como tu disseste foram uns 10, 12, nossa, deram uma qualificação à banda do Cristóvão significativa. Eu não me lembro, nessa época ainda era o Maestro Gama, ou já era o Maestro Mandelli? Era o projeto do Pedro Paulo Mandelli, né? Aí a banda, apesar de ser marcial, desfilar e tudo mais, ela começou a ficar uma banda musical, né? O projeto era um tanto diferente do Carmo. O tipo de música era muito mais difícil. O maestro, por ser extremamente sinfônico, ele começou a impor peças dificílimas e a maioria não sabia ler música. Nós líamos o 1, 2, 3, o ouvido era muito essencial na época. Exatamente. A gente tinha que ter esse contexto e poder casar isso todos os componentes, né? A percussão, os metais. Realmente o maestro Pedro Mandelli fez alguns milagres naquela banda. Eu digo sempre que ele tornou meninos homens e homens meninos. Não, e aí a gente vê nascer na banda do Cristóvão uma nova realidade. Eu me lembro que ele passou a exigir, o Pedro Paulo Mandelli, que todos que, independente de ser de percussão ou de sopro, tinha que conhecer música, tinha que estudar música, e ele fazia todo mundo estudar, né? Coisa que me parece assim que o Maestro Gama, ele era mais pela marcialidade da banda, pela ordem unida, enquanto que o Pedro Paulo Mandelli, tanto é que o Pedro Paulo Mandelli, logo a seguir,
funda a Orquestra Sinfônica de Caxias, né? Já extinta, infelizmente, e muitos dos componentes da Banda do Cristóvão tocaram na Orquestra Sinfônica. Estou enganado ou é isso, Palerim? O grande incentivo que ele dava para o estudo da música era interessante que, durante os ensaios, ele puxava muito a orelha da gente, porque a gente não seguia determinados comandos que ele dava. E ele incentivava o pessoal, vem cá, vocês não querem aprender realmente? Vamos lá em casa. Depois do ensaio, ele levava componentes da banda para a casa dele, passava áudios, essa aqui é a peça tal, funciona assim, essa passagem de violinos na banda são feitas por pistões, assim, assim, assim. Então, ele se dedicava muito e isso despertou a vontade de vários componentes que se tornaram componentes depois da Orquestra Sinfônica de Caxias, além do que alguns foram para a OSPA, e assim temos vários talentos que foram até para o exterior, que surgiram desse trabalho. Um colega nosso na época era o Ion Bressan. O Ion Bressan se tornou maestro, ficou muito tempo na Rússia como maestro, e ele tem origem na Banda do Cristóvão. Isso. O irmão dele, o Félix Bressan, tocava conosco também, um grande artista plástico, e assim nós tivemos vários. Eu me lembro o bombeiro Carlos Pinto, que foi tocar violoncelo na OSPA. Então, para tu ingressar numa OSPA, não é assim no mais. Então, se formou muitos talentos nessa época. E aí nós começamos a viajar, né, Palerim? Começamos a participar de concursos. Conta um pouquinho disso, que eu sei que a história é contigo mesmo, né? Nós fomos, assim, de cara um desafio. A banda foi participar de um concurso em Bauru, do Campeonato Paulista de Bandas Marciais. O dado interessante que eu fui ver depois nas pesquisas é que as 4 melhores bandas de São Paulo estavam lá, que era o Bilac, Guarulhos e as outras duas eu não consigo lembrar o nome. E os bonitão aqui da cidade, com meia dúzia de trenos, vamos lá tocar a gauchesca, que era um arranjo específico que o maestro Pedro Mandelli fez de músicas gaúchas, os dobradões do Felipe Souza, e a gauchada chegou lá no estádio do Bauru e ficamos em 4º lugar. Isso eu acho que animou a direção da escola, que cabe salientar que a dona Carmen Miquelon foi assim, grande incentivadora, que vamos de novo para São Paulo. Então, 2, 3 meses depois, nós fomos para o Campeonato Brasileiro de Bandas em São Paulo. E lá nos demos de frente com esses mesmos concorrentes. Nessa época, o Gonzaga de Pelotas já tinha sido tricampeão brasileiro. Era uma banda musical. Eles tinham saxofone, tinham outros metais que nós não tínhamos. Nós éramos considerados uma banda marcial. O São João, naquele primeiro ano que a gente foi, o São João já era bicampeão, ou foi bicampeão naquele ano. O Rio Grande do Sul tinha muita tradição em bandas, né? Eles assim, lá vem a gauchada de novo. Esse era o critério que eles tinham para as bandas gaúchas. E eram bandas extremamente marciais, garbosas, marchavam muito. O estilo do paulista já era uma banda mais festiva. Isso. Já era uma banda com o procedimento inverso de layout, ou seja, os metais iam na frente e a percussão atrás. E nós ainda seguíamos o processo velho militar, bumbos na frente, percussão na frente e metais atrás. E um detalhe que é muito importante dos nossos internautas saberem, e quanto emocionante era participar dessas bandas, que hoje a gente vê de uma certa forma elas novamente voltando, que bom, né? É que se fazia essas viagens aonde nós tínhamos que captar recursos, porque era uma escola estadual. Então se faziam rifas, se faziam almoços, a dona Carla Miquelon, que tu frisou aí, muito incentivava as bandas, até na própria compra de instrumentos. Correto? E o que possibilitou hoje nós termos aí na cidade, com certeza muitos que estão nos ouvindo falar aqui, participaram da Banda do Cristóvão, da Banda do Carmo, sei lá o que for, né? Há pouco tempo atrás, um dos mores, aquele que vai na frente puxando a banda e fazendo os indicativos do que a banda deverá tocar, da Banda do Carmo, que era o Zaluar Tony, ele revitalizou a banda do Madrimilda, né, que infelizmente parou agora de novo, se não me falha a memória. Mas enfim, em São Paulo, a gauchada, como o pessoal dizia, a Banda do Cristóvão, despencando pela Avenida São João,
lembra? Tocando, era uma coisa realmente emocionante e o público vibrava muito com isso. Aí a banda do Cristóvão chegou a ser campeã brasileira, né? Num desses concursos, né? O histórico, e é uma coisa que me orgulha muito, é que o Cristóvão de Mendonça, durante os anos de 78 a 82, ela sempre esteve entre as 6 melhores bandas do país. Nós começamos já com 6º lugar. Com 300 bandas participando. Com 300 bandas. E a média não baixou de 200 bandas. Não, 80 terceiro, 81 vice e 82 foi o ápice. Campeões brasileiros. Olha que maravilha. Depois, inclusive, Palharim, eu vou querer uma pequena demonstração de um grande bombeiro de Caxias do Sul, que eu sei que tu era, e agilidade com essas baquetas, né? Mas antes disso, por que nós estamos falando tudo isso? Primeiro porque o César Palharim, que é um grande lutador pela história das bandas marciais de Caxias, independente de quais sejam elas, ele está resgatando através da imprensa, inclusive de jornais antigos, todas as passagens que as bandas tiveram em nível nacional, correto? Quer transformar isso num livro e já fez contato com vereadores da Câmara de Vereadores para que, especificamente aí, a banda marcial Cristóvão de Mendonça, campeã brasileira, seja transformada em patrimônio musical do município, o que seria um orgulho para muita gente, porque muitas pessoas passaram por essa banda. Muitos que estão nos ouvindo, médicos, engenheiros, dentistas, que inclusive durante a sua faculdade seguiram tocando na banda do Cristóvão, como é o caso desse que vos fala. Durante toda a minha faculdade de arquitetura na Unicinos, eu segui como mor da banda do Cristóvão e só depois é que eu assumi a coordenação. Rapidamente, porque infelizmente nosso tempo é curto, Palharim, qual é o teu projeto nesse sentido? Nós temos um projeto que envolve, inclusive, o pessoal atual da banda, que é um livro chamado BMCM, que é Banda Marcial Cristóvão de Mendonça, A Vida é uma Canção. E nesse processo nós já fizemos uma live de lançamento, nós estamos com uma programação de várias lives, inclusive tu vai ser convidado para alguma delas, né? Muito obrigado, irei com prazer. E a gente está vendo, através das lives nós vamos reunir todo esse pessoal que a gente está contatando e nesse processo a gente vai fazer, contar a história real da banda, desde dessa história que não foi contada ainda, através das nossas pesquisas, através de lives, através do Instagram, do Facebook, que a banda já tem. Então, quem quiser, por curiosidade, procure Banda do Cristóvão de Mendonça no Facebook e no Instagram, que vocês vão ter vídeos, vão ter muita coisa de informação lá. E o ápice disso tudo é uma coisa palpável, que vai estar numa biblioteca, com uma história lida no sistema antigo. E o essencial é que a gente consiga escrever esse livro. Mas esse livro vai ser especificamente sobre a banda do Cristóvão? Ou será sobre a banda do Cristóvão. Mas eu sei que tu tem o plano de fazer sobre as bandas marciais também, né? Isto. Durante as pesquisas começaram a surgir tantas situações que a gente viu que não tem como ficar num lugar só. Inclusive que uma das bandas do Cristóvão foi feminina. E ela nasceu da Escola Duque de Caxias. Perfeito. Capitaneada pelo maestro Gama. Olha só. E eu falei ontem, conheci ontem a dona Nininha, dona Ereni Borghetti, que vem a ser tia do Borghetinho. E ela está reunindo o grupo das meninas, que são dos anos 60, que fizeram uma única apresentação no 7 de setembro. Mas olha, que coisa incrível. Então, essas coisas estão aparecendo assim que entusiasmam a gente, né? Mas olha só, e para aqueles que gostam de recordar, olha o que está aqui ao nosso lado, uniforme da banda do Carmo, lá da década de 60, 70, uniforme da banda do Cristóvão da década de 60, 70, esse uniforme inclusive do Cristóvão hoje ele está modificado, esse é um uniforme que na verdade a ideia teve origem na Guarda Real da Inglaterra e o do Carmo nos Fuzileiros Navais, né? A ideia foi... Então, tudo isso faz parte da história que o Palharim quer resgatar. Esse projeto hoje está sendo desenvolvido, eu fui um dos que entrou
de teimoso, porque eu gosto muito de banda. O maestro atual, o Antônio, nós temos um professor Jackson, que mora em Camboriú, mas é historiador e participou da banda, já da versão atual. E nesse processo existe agora o movimento Viva a Banda, que é para resgatar todas as bandas do estado do Rio Grande do Sul. Isso também vocês conseguem informações através da internet, no Google tem um movimento Viva a Banda, que não é uma bandeira ou outra, é para todas as bandeiras de banda marcial, para resgatar essa coisa incrível que é a banda marcial, que cria caráter, cria integração social. É uma coisa incrível, sabe? Arrepia os pelos da gente. Agora nós queremos, na despedida, uma pequena demonstração desses dois aparelhos que são o símbolo principal dos bumbos que nas bandas marciais normalmente abrem a banda, né? Aparecem na frente para a banda. Outra coisa que ocorreu também é que a banda do Cristóvão, quando se reformulou agora, ela começou a atuar como as paulistas, ou seja, os metais na frente e bumbos atrás. Olha aí. Bom, tudo faz parte da história, né? E tudo faz parte de uma nova realidade. Pois bem, na verdade, hoje conversamos com o César Palharim, uma conversa maravilhosa, interessantíssima. Eu tenho certeza que muita gente lembrou dos bons tempos de banda, porque, na verdade, nós conversamos a respeito da história das bandas marciais em Caxias, principalmente da banda do Cristóvão de Mendonça e da banda do Carmo, não, correto? Mostrando, inclusive, através do Palharim, que nós devemos resgatar essa história e, por que não, viver intensamente essa história. Muito obrigado pela tua presença, Palharim. E olha, prazer. Sempre que tu quiseres, tu é muito bem-vindo aqui nesse programa. Tranquilo, tranquilo. Confira agora como que um grande bombeiro trabalhava no fronte de uma banda com as suas baquetas e com todas as manobras que elas permitiam fazer. Tudo que vocês ouviram e viram aqui faz parte de um programa destinado à educação. Como a gente sempre disse, esse é um programa democrático e que se destina a pegar todos os segmentos que participam da educação. E a história de qualquer coisa é um deles. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Twitter. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos trazendo uma personalidade aqui. Fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.